Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa disciplina Tecnologia das Construções 2. Vamos fazer uma breve revisão de tudo que nós vimos nas aulas presenciais, para que a gente possa dar continuidade agora nas aulas gravadas online de vocês, tá? Então, nós temos aí as vedações verticais, que nós falamos nas aulas presenciais, os tipos de vedações verticais, nós temos aí vários exemplos, nós temos inúmeras vedações ainda, além dessas, e novas tecnologias que vêm surgindo hoje no mercado. Então, nós temos aí casas de adobe, casas de pedra, casas em madeira, alvenaria tradicional, o próprio concreto utilizado como placa. Temos também casas com vedação vertical em isopor, estrutura, né, toda estrutura metálica com vedação em vidro, alvenaria estrutural, o tijolo ecológico que tem voltado com tudo agora, o próprio container utilizado como edificação, casas em PVC e placas termoacústicas utilizadas como parede também. Então, vamos falar um pouquinho do conceito da alvenaria. A alvenaria é um maciço constituído de pedras ou blocos, que são naturais ou artificiais, que quando ligadas entre si de modo estável pela combinação de juntas e interposição de argamassa, ou somente pela combinação das juntas, acabam formando um composto maciço denominado alvenaria. Então, nós temos aí um exemplo, a alvenaria de pedras, uma casa construída com o composto pedra, formando um único elemento, que é a alvenaria de pedras, aí para a vedação dessa casa. Temos aqui a alvenaria em blocos, então nós temos aí os blocos, alvenaria não estrutural e alvenaria estrutural, e nós podemos ver aí vários tipos de blocos que são utilizados. Temos aqui o de concreto, o estrutural de concreto, estrutural cerâmico. Temos aqui, um bloco ecológico, que é esse que tem 2 furinhos, que está mais na região central. Temos o bloco que é maciço, e também temos ali o que a gente conhece como tijolo, né? O tijolo cerâmico, só de vedação, que forma uma alvenaria estrutural só de vedação. A classificação das alvenarias, então nós temos a alvenaria de vedação, onde a única carga que lhe é imposta é o seu próprio peso. E a alvenaria estrutural, que além de resistir à carga do seu peso próprio, ela suporta as cargas das lajes, dos telhados, dos pavimentos superiores e também a operação e uso da edificação. A principal função da alvenaria de vedação, que nós falamos que é essa aqui, a única carga que lhe é imposta é seu peso próprio, a principal função é criar, junto com as esquadrias e os revestimentos, as condições de habitabilidade para o edifício, protegendo os ambientes internos contra a ação indesejável dos diversos agentes que são atuantes, né? Controlando-os como calor, frio, sol, chuva, vento, a umidade, os ruídos e também os intrusos. A alvenaria de vedação é o tipo de alvenaria que não é dimensionada para suportar cargas verticais, somente o seu peso próprio. Ela ainda tem uma função acessória, que é servir de suporte para os sistemas prediais e servir de proteção, quando os mesmos forem embutidos. Então, a gente pode ver aqui que é uma imagem de uma instalação embutida na vedação. A alvenaria de vedação é um método construtivo mais utilizado para vedar e separar ambientes de casas e edifícios no nosso país, sendo composta por blocos cerâmicos sobrepostos com uso de argamassa, que é uma mistura de água, cimento e areia. A alvenaria de vedação é dividida entre a alvenaria de vedação interna e a externa. A interna ela tem o objetivo apenas de separar os ambientes internos, enquanto a externa ela deve apresentar resistência à umidade e aos movimentos térmicos, né? Resistência também à pressão do vento e apresentar resistência à infiltração de águas pluviais. Nós temos aqui um exemplo de alvenaria interna de separação de ambientes e na segunda imagem, alvenaria externa, né, resistência à umidade, aos movimentos térmicos, resistência à pressão do vento e também apresentar resistência à infiltração. Este método, na alvenaria de vedação,
Esse método construtivo de vedação permite que se tenha mais opções ao elaborar o projeto arquitetônico, já que possibilita que se tenham grandes vãos por utilizar-se de vigas e pilares para a sustentação da estrutura. O grande problema da alvenaria de vedação é a falta de mão de obra especializada, apesar de ser o sistema mais utilizado no nosso país, podendo causar patologias sérias na construção, como paredes fora de prumo, nível, esquadro, ocasionando retrabalhos de muitos resíduos. Então, quando a mão de obra não é especializada, que acontece muito por ser o sistema mais comum que nós temos no Brasil, a mão de obra não especializada acaba que executa de uma forma que não segue as normas, e essa execução gera muitas patologias que são sérias e comprometem, no caso aí, o conforto visual e também a questão estrutural das edificações. A espessura das paredes de alvenaria de vedação varia de acordo com o tamanho do bloco cerâmico que é utilizado. Então, nós temos aí os blocos cerâmicos mais comuns, de 6, 8 e 9 furos, onde nós podemos ver as imagens aí abaixo, o primeiro de 6 furos, o segundo de 8. Nós temos o terceiro de 9 furos, e aí nós temos o tijolo de 16 furos apresentado na mesma figura, na posição aí do quarto elemento. As vantagens da alvenaria de vedação. Primeiro, ela tem maior durabilidade que qualquer outro material. Tem grande disponibilidade de material e mão de obra, como a gente falou, é o elemento mais utilizado no nosso país. Oferece bastante versatilidade e flexibilidade, já que ela não é estrutural, ela é só de vedação, ela está ali e pode ser utilizada em vários tipos de projetos. Tem maior facilidade e baixo custo na execução, que é um produto barato comparado às novas tecnologias. Tem maior aceitação pelo cliente, também tem a questão cultural, a cultura, né, do brasileiro também é utilizar a alvenaria de vedação em tijolo cerâmico, em bloco cerâmico. Melhor relação custo-benefício entre todos os materiais disponíveis para vedação e é um material de construção mais barato, como a gente falou. Só que ele possui também, a alvenaria de vedação possui também as desvantagens. Ela possui baixa produtividade relativa durante a execução, necessidade de revestimento adicional devido à baixa porosidade, ou seja, sempre tem que ter um revestimento, reboco, com argamassa tradicional ou com um revestimento com gesso. Maior custo se comparada com alvenaria estrutural, tem um maior tempo de execução e também, quando mal executada, tem grande desperdício, né? A alvenaria de vedação representa de 4% a 6% do custo da obra. Então, há muito espaço para melhorias na redução de custo. É possível racionalizar a sua execução. Então, quando bem planejado, o projeto bem executado e também bem planejado, a gente consegue ter uma racionalização com redução do desperdício e quebra. Aqui a gente tem algumas normas técnicas relacionadas. Então, nós temos a NBR 7170, de 83, que é tijolo maciço cerâmico para alvenaria. A NBR 7101, de 92, que é tijolo bloco cerâmico para alvenaria. A 6.460, de 83, que é tijolo cerâmico para alvenaria, verificação da resistência com pressão. A 6.461, de 83, que é o bloco cerâmico para alvenaria, verificação da resistência com pressão também. A 8.041, de 83, tijolo maciço para alvenaria, forma e dimensões. 8.042, de 92, bloco cerâmico para alvenaria, formas e dimensões. 8.043, de 83, bloco cerâmico importante para alvenaria, determinação da área líquida. 8.545, de 1984, execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. E a preparação, a logística, que a gente tem também alguns exemplos. Recebimento dos blocos, argamassas e materiais básicos. Temos ali eles embalados em pallets, cobertos com material impermeável, seguros, né?
a estocagem de forma correta, o transporte até o local de utilização, então existe muito cuidado para que não haja quebra e também desperdício de material. Aqui nós temos mais uma imagem de como seria entregue, como são entregues nas obras, né? Os pallets, eles estão presos ali por uma fita plástica, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas estão seguros. Aqui a organização, a logística da obra, o empilhamento, o limite de empilhamento que nós temos, né? Aqui também mais uma imagem da aplicação do material num edifício. Os tijolos, né, os blocos cerâmicos, aqui a gente fala um pouquinho do controle de materiais. Então, ó, a produção podem ser prensados ou estrudados, ou seja, o caso mais frequente. As características, né, dos tijolos maciços podem ser estrudados ou prensados. Os blocos vazados geralmente são estrudados. A resistência à compressão é entre 1 e 10 MPa, sendo a mínima de 2,5 MPa. Peso de até 131 quilos por metro quadrado. Detém 90% do mercado brasileiro de blocos. Blocos com dimensões modulares e submodulares. Blocos com formatos diversos, tipo canaleta e para instalação elétrica e hidráulica também. Aqui nós temos o tijolo maciço, também conhecidos como tijolo comum e tijolo de barro cozido. Esse tipo não possui espaços vazios, dessa forma ele proporciona um bom conforto térmico e acústico. Porém, é um tijolo com um gasto relativamente elevado de mão de obra e argamassa. Se pretende deixar a alvenaria exposta, é possível escolher entre diversos modelos e cores. E nesse caso, é importante também impermeabilizá-lo e aplicar o verniz. Os blocos vazados, furados, também conhecido como tijolo baiano, todo mundo já ouviu falar e todo mundo com certeza já viu um bloco desse. É o tipo mais barato, porém, o que tem o maior índice de desperdício. Ele não aguenta o peso das estruturas, mas ele garante um conforto térmico melhor que os tijolos comuns, por conta dos vazios que ele possui, né, no seu formato. Também possui ranhuras na face externa, que permitem uma melhor aderência da argamassa. Os tijolos laminados são os tipos de tijolos mais resistentes e menos porosos, resultando em uma menor absorção de água. A superfície dele é lisa e torna perfeito para a alvenaria aparente, pois lhe proporciona um bom acabamento. Porém, o custo de assentamento é mais caro devido à alta absorção da argamassa pelos furos. Os tijolos refratários, eles são feitos com argila enriquecida de calor. Então, eles suportam altas temperaturas. Com isso, se torna um ótimo isolante térmico, ideal para a construção de churrasqueiras. Aí nós entramos agora em alvenaria estrutural, que é um sistema de construção, né, em que as paredes da edificação fazem a função estrutural como nós vimos anteriormente, não sendo necessário o emprego de vigas e pilares para a sustentação do edifício, substituindo esse método tradicional que nós conhecemos da concretagem. A alvenaria do tipo estrutural se caracteriza pelo emprego dos blocos de concreto cerâmicos, que são autoportantes. Deve-se frisar ao fornecedor a escolha do bloco estrutural no ato da compra, pois geralmente o mesmo possui blocos estruturais de venda para a venda. A alvenaria estrutural surgiu com a intenção de substituir esse método tradicional, né, da viga, do pilar, da laje, né, de construção que nós conhecemos, objetivando uma obra mais barata, mais rápida e mais limpa. As características da alvenaria estrutural é que ela é uma alvenaria com função de sustentar o peso da estrutura. Portanto, não deve ser confundida com a alvenaria de vedação, hein, pessoal? Os blocos de alvenaria estrutural podem ser de concreto ou cerâmica, são vazados na vertical, não possuindo fundo. A alvenaria estrutural pode ser armada em caso de edifícios mais altos, ou não armadas para edifícios de até 4 pavimentos. As vantagens da alvenaria estrutural. Primeiro, a redução do consumo das formas de madeira, do aço, do concreto, maior rapidez na construção, a velocidade de construção é mais rápida, o custo reduzido em relação ao sistema convencional de vigas, pilares e lajes, a facilidade no treinamento da mão de obra, maior organização no canteiro de obras, uma obra mais limpa. Porém,
Assim como todo sistema e tecnologia construtiva, tem as desvantagens. Quais são as desvantagens da alvenaria estrutural? Primeiro, arquitetura e design são restringidos pelo tamanho e forma dos blocos estruturais. Então, todas as medidas de projetos têm que seguir múltiplos, né, ou o padrão dos blocos que serão utilizados. Se sua edificação foi construída com alvenaria estrutural e você deseja derrubar uma parede, solicite uma avaliação do engenheiro, porque não é válido, a alvenaria estrutural não foi projetada para que sejam feitas reformas. A estrutura pode cair, por exemplo, se uma parede for retirada sem o devido cuidado. A gente tem aqui agora os tijolos solo cimento, que é uma alternativa econômica aos blocos de concreto. Ele ainda permite o conforto térmico, estabilizando a temperatura interna do ambiente. Aqui nós temos os modelos de bloco estrutural, alguns modelos. Os blocos, né, estruturais oferecem o uso menor de materiais e também mão de obra, já que a execução é rápida e planejada. Os blocos estruturais permitem um maior isolamento térmico e podem ser usados como um detalhamento estético, por possuírem a maioria deles a face lisa, face externa lisa. Esses blocos também têm a capacidade de suportar o peso da laje ou da cobertura. Controle dos materiais. A produção, a mistura de cimento, areia, pedrisco e água, fabricado, né, o bloco de concreto, fabricado com agregado normal ou leve, vibroprensa para moldagem e compactação, cura úmida a vapor durante o tempo padronizado. Eles exigem o rigoroso controle da cura para evitar retração por secagem, a excessiva na parede de sua consequente fissuração. Características: tem uma resistência mínima com pressão de 2,5 MPa para blocos de vedação e tem um peso de até 156 kg por metro quadrado. Aqui algumas normas do bloco de concreto, para vocês poderem dar uma olhadinha, caso vocês queiram aprender um pouquinho mais sobre o bloco, o controle de materiais. E aí, pessoal, segue hoje nossa aula. Na próxima aula nós vamos dar continuidade aos nossos sistemas de vedação. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ou mandar uma mensagem, e também mandar um e-mail. Abraço, pessoal!